Saudações, jogadores! Meu nome é Leonardo Zamparo e nós estaremos iniciando hoje uma série de vídeos sobre o Voxel Gang, o meu jogo dos sonhos. O Voxel Gang é um jogo de voxel com a temática industrial. O jogo tem um conteúdo extenso para um jogo indie, mas eu quero mostrar para vocês cada etapa do desenvolvimento desse complexo jogo de maneira simples. Iremos dividir o progresso do jogo em vários vídeos e é claro que vamos começar o primeiro vídeo falando dele, o famigerado terreno procedural. E se você não sabe o que é procedural, em palavras simples, significa que iremos criar procedimentos computacionais para criar o nosso terreno. Vamos implementar várias técnicas para deixar o mundo bonito e com vários detalhes. Sei que o seu tempo é precioso, então vou resumir bem para que você entenda como é criado um terreno procedural de alta qualidade em um curto tempo. Antes de mais nada, preciso te falar da onde veio a ideia para fazer esse jogo. O Voxel Gang é um jogo industrial de voxel inspirado em vários jogos como Minecraft cheio de mods, o Terraria e o Factorio, onde eu irei implementar muitas mecânicas nesse jogo e irei trazendo o resultado disso aqui para vocês no canal. Com o tempo é provável que o jogo receba suporte a mods, sendo que eu já estou desenvolvendo o jogo pensando nisso desde o início. Este não é um vídeo tutorial, eu quero mostrar as etapas, mas não vou entrar em detalhes sobre como reproduzir isso que eu estarei mostrando, mas vamos começar explicando a base dos nossos procedimentos. Preciso te perguntar se você sabe o que é um Perlin Noise. Explicando bem rapidamente, isso é um Perlin Noise, que não é um mapa completamente aleatório, mas agora isso aqui é um mapa completamente aleatório. O mapa completamente aleatório é a ausência de padrões, enquanto o Perlin Noise tem o fator aleatório, que é dado por um valor chamado seed, mas ele cria padrões mais naturais do que um mapa completamente aleatório. No Perlin Noise, sempre que usarmos a mesma seed coordenada, o valor naquele ponto será sempre o mesmo. Podemos alterar a frequência, definir a quantidade de fractais, movê-la para qualquer um dos eixos e ainda existem variações que podem ser aplicadas no Perlin Noise, como o Rigid, que pode não parecer, mas é comumente utilizado para construir cavernas e rios se usada dessa forma. Usaremos vários tipos de noise para gerar informações que façam sentido, para que criemos várias camadas de detalhes e possamos usá-las de maneira inteligente para construirmos um mapa que também faça sentido. A primeira camada que adicionaremos ao nosso terreno será um mapa de continentes. A continentalidade é um mapa feito com noise, utilizando o meu Biome Sampler que determina a elevação do terreno representando os continentes. Aí vem a pergunta, mas isso não é simples demais? Sim, muito. Mas eu precisava começar com esta etapa já que essa é a base do nosso terreno. Agora eu coloquei o mapa de altura secundário, pois embora já tenhamos o mapa de continentalidade, o mapa de continentalidade é feito para gerar apenas os continentes em baixa frequência, mas ainda faltavam os morros que o mapa secundário adicionou. Podemos melhorar mais o nosso terreno gerando blocos de água. Para isso determinei o nível do mar de forma que os blocos de água serão gerados nos espaços vazios abaixo do nível do mar. Agora adicionei o Noise 3D. O Noise 3D adiciona detalhes como pequenas cavernas ao entorno do terreno, porém esse efeito é bastante pesado. Com o Noise 3D podemos perceber que o terreno fica bem mais interessante, porém um pouco caótico. Ainda podemos melhorar muito ele, principalmente na questão de limitar as regiões onde esse efeito deverá ser aplicado. Agora eu adicionei as derivadas. Quando estamos lidando com geração procedural, buscamos usar valores que façam algum sentido, e é por isso que vamos usar valores derivados da continentalidade, que é a informação para onde a superfície da continentalidade aponta, ou seja, a normal para os íntimos. Esta informação é passada para o Noise 3D de forma a criar estes detalhes do Noise que você está vendo. A forma com que eu estou usando a derivada é para deixar o Noise 3D destacando os detalhes próximo a regiões com maiores diferenças na elevação do continente. Desta forma, podemos aplicar a própria derivada como forma de reduzir a intensidade do Noise 3D em regiões menos montanhosas, para poupar processamento e deixar o terreno menos caótico. O mundo já está ficando interessante, mas ainda falta a cereja do bolo. Vamos dar vida à nossa floresta adicionando vegetação. As árvores podem ser tratadas como estruturas, ou neste caso específico eu estou tratando elas como estruturas simples. Então eu desenvolvi um sistema onde fosse possível inserir quaisquer estruturas no terreno, desde que o tamanho não ultrapassasse 16 blocos de largura, ou seja, 8 metros, já que os nossos blocos têm meio metro. É um tamanho de estrutura relativamente pequeno, mas futuramente eu posso vir a desenvolver outro sistema para árvores maiores, mas é importante ter sistemas que implementam estruturas de tamanhos diferentes. As árvores podem ser geradas em tempo real,
como é o caso desta árvore, e elas podem ser feitas também no Magicka Voxel, e posteriormente importadas dentro do game. Nessa versão que eu estou mostrando agora, tem apenas 3 modelos de árvore, em que o próprio importador de voxel que criei especificamente para árvores, gera uma estrutura para cada uma das 4 rotações possíveis para uma árvore. Agora, falando sobre a vegetação rasteira, eu vou te poupar da parte técnica que foi para fazer isso, mas depois do jogo estar preparado para receber a grama, para posicionar a grama é necessário um noise para determinar o modelo da grama. Mas ainda tem muita grama nesse terreno. Para melhorar isso, vamos adicionar uma forma de ralear esta grama, que é o fator de raleamento da grama para deixá-la menos presente. O terreno até o momento está ficando legal, mas falta a variação que todos vocês esperam. Mudando os parâmetros da geração do mundo, eu consigo usar o mesmo código para gerar uma infinidade de biomas, como esta floresta ou este deserto, ou ainda este oceano. Mas como podemos deixar presentes mais de uma configuração de mundo? Bom, podemos separar cada configuração dessa em um bioma, de forma que haja uma transição entre os biomas. Mas falta resolver a seguinte questão: como posicionar cada bioma no mundo? A resposta é bastante prática. Iremos simular climas e iremos determinar quais os biomas mais apropriados para cada clima. Para simular o bioma mais apropriado para cada região do jogo, precisaremos definir quais os climas estarão presentes na nossa simulação. A continentalidade agora passa a ser um clima, onde ela passa a determinar a altura do terreno. A temperatura distribui o calor próximo ao equador, deixando os polos frios. A temperatura também é influenciada pela continentalidade, deixando pontos mais altos também mais frios. E a umidade representa a presença de água naquele ambiente, distinguindo florestas de desertos. Desta forma, podemos associar um deserto a uma região seca e quente, enquanto associamos uma floresta a uma região úmida e ainda um oceano a uma região com uma altitude próxima ao nível do mar. Mas temos mais uma questão para analisar: desenhar estes biomas no mundo de maneira a criar um blend entre um bioma e outro. Se fôssemos apenas contar com os climas, nossos biomas poderiam aparecer de qualquer tamanho. Para isso eu bolei uma solução. O Biome Sampler é um módulo que eu criei com a função de determinar o tamanho mínimo de um bioma. Isso que você está vendo é a visualização dos biomas presentes no mundo, com os valores do melhor bioma para cada valor produzido pelo clima. E à direita nós temos a visualização dos biomas gerados pelo Biome Sampler, que utiliza apenas alguns pontos do mapa anterior e então deixa a imagem maior. Este módulo também faz o blend entre os biomas, permitindo que mais de um bioma seja aplicado no mesmo ponto. Agora vamos determinar os locais onde os nossos biomas vão aparecer. A floresta estará presente em climas úmidos, enquanto o deserto estará presente em climas secos e quentes, já o oceano estará presente em qualquer local com a elevação baixa. Para cada bioma ser único, é necessário criar vegetação, bloco de superfície e diferenciar bem um do outro. Portanto, neste vídeo eu irei criar apenas esses 3, mas novos biomas irão vir no futuro. E vamos finalizar o nosso mundo com ninguém menos que o rio procedural, onde as nascentes de rios irão nascer aleatoriamente no mapa em regiões úmidas, e cada nascente irá projetar um rio que irá acabar no mar. Os rios são criados em pontos aleatórios e vão seguir um leito natural, onde o rio vai se adaptando para o ângulo de descida até o ponto mais baixo. Se o rio encontrar o mar, este rio será validado e incluído no mapa. Caso o rio se estenda muito ou não tenha para onde ir, ele será cancelado. Para desenhar este rio no mundo, eu criei outra camada de Biome Sampler, porém com uma resolução muito mais alta, de forma com que eu aproveitei os climas deste Biome Sampler guardando os dados do rio, como a continentalidade modificada pelo rio, a profundidade do rio e a largura do rio. Na hora de desenhar este rio no mundo, eu aproveitei o máximo que consegui do Noise 3D para criar detalhes sem que o Noise 3D atrapalhasse muito o curso do rio. E este é o resultado, sendo gerado 3 biomas e o rio. Vamos criar mais biomas só nos próximos vídeos, onde iremos criar o vulcão e os demais biomas do jogo, como a taiga, tundra e o deserto ártico. No próximo vídeo eu vou explicar mais sobre o Voxel Gang. Te espero aqui no canal semana que vem, onde iremos falar sobre as cavernas. Esse é meu primeiro vídeo e me deu um trabalhão para fazer.
E se você quiser saber quantas pessoas trabalham comigo, eu faço tudo sozinho, desde o vídeo até os modelos, texturas, programação e tudo mais que o projeto for pedir de mim. Então se você puder me ajudar com um like, isso vai me dar ânimo para postar mais vídeos aqui no canal. Valeu, galera que acompanhou esse vídeo até o final. Te espero aqui semana que vem. Tem vídeo novo aqui no canal toda quarta às 3 da tarde, até o lançamento do jogo da Steam, que deve acontecer até o final do primeiro semestre deste ano. Valeu, fui!